Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Júnior e hoje eu vou estar falando da importância da contabilidade nas operações envolvendo planejamento tributário e reorganizações societárias, né? Ou operações envolvendo questões societárias, né? Então, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no meu canal e não deixe de adquirir meu livro Curso de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, cujo link vai estar na descrição deste vídeo. Né? Então, hoje o que eu vou estar falando, né? Que eu acho que é importante, né? Estar falando da importância da contabilidade na questão do planejamento tributário e especificamente nas operações envolvendo reestruturação societária. Então, a gente tem muitas questões que o fisco tem questionado, as empresas efetuam as operações de reorganização societárias, de reestruturação societária e acabam sendo questionados pelo fisco, né? Porque o fisco entende que há uma simulação, há um planejamento tributário abusivo e tem levado bastante alta de inflação. Então a gente vai procurar abordar esse tema na aula de hoje, tá? E antes de mais nada, né? O que é importante? Por que é importante a gente falar de contabilidade e planejamento tributário e contabilidade nas reorganizações societárias? Porque, como já falei numa aula específica, que eu vou até colocar na descrição do vídeo, a contabilidade tem base legal, está prevista na Lei das SAs, na Lei 6.404 de 1976, especificamente no artigo 176 e 188 da Lei das SAs. Então, se a gente for verificar, você vai ver aqui, por exemplo, balanço patrimonial, demonstração de resultado, fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, demonstração as mutações do patrimônio líquido. Esses documentos estão previstos na lei. Então, não é porque a empresa faz porque o contador exige, não. Faz porque a lei assim determina. Princípio contábil. Por que as empresas têm que obedecer os princípios contábeis? Isso está previsto no artigo 177 da lei das SAs. O critério de classificação de ativo, critério de avaliação de ativo e de passivo, tudo isso está previsto na lei. Então, tudo isso que a gente vê hoje que as empresas têm que seguir, têm que contabilizar, têm que apresentar perante as autoridades, né, e para o público, para os usuários de contabilidade, está previsto na lei, do artigo 176 a 188 da lei das SAs. Por isso que é importante, né, você advogado, você estudante de direito, saber dessa matéria, porque em muitas situações você vai ter que fundamentar, né, o seu parecer, a sua defesa, né, a sua ação judicial na lei e vai verificar que isso está na lei das SAs. E junto com isso é sempre importante você estudar o que? Os CPCs, os pronunciamentos, né, do Comitê de Procedimentos Contábeis, que vão falar sobre a questão contábil, tem conceito, tem forma de contabilização, e é muito importante para poder verificar. Na questão do planejamento tributário, né, e a questão das operações societárias, por que é importante, né, a gente analisar a questão contábil também, né? Porque muitas operações envolvendo planejamento tributário envolvem questões societárias, né? Então, vamos falar de uma reestruturação de empresa, de uma série de operações, vão envolver, né, questões societárias. Então, é importante para o advogado que milita na área tributária conhecer direito societário, né? Porque isso vai te dar uma ferramenta, vai te dar um conhecimento para você poder entender o conceito, entender como é que funciona, como é que as empresas têm que fazer isso contratualmente, societariamente, para depois você ver o impacto tributário da operação, né? E a gente sabe também que muitas das operações societárias, elas visam o quê? Redução de carga tributária. Então, muitas empresas acabam fazendo essas operações societárias, por quê? Para visar uma maximização da sua tributação, uma minimização da sua tributação, ou seja, otimizar a carga tributária dessas operações, e eu vou percorrer o caminho, né, de análise dessas operações societárias. Então, por exemplo, vamos falar de incorporação de ações, vamos falar de cisão, vamos falar de aquisição de investimento, vamos falar de incorporação, vamos falar de stock options, vamos falar de criação de sociedades, redução de capital e distribuição de dividendos. Todas essas operações societárias envolvem questões societárias, que tem que ser analisadas, o impacto societário disso, e tem que ver o impacto tributário dessas operações. Então, o fisco tem questionado muito, e a empresa, para poder fundamentar bem essas operações, tem que fazer, né, um bom embasamento, tanto societário quanto tributário dessas operações. Tá? Então, por isso que é importante você ter esse conhecimento para poder militar bem na sua área e poder advogar bem aí atender bem a sua empresa ou o seu cliente. Então vamos começar com os exemplos. Então, que essa aula eu quero ser
tornando ela mais prática. Vamos imaginar, né? Vamos ver as operações de incorporação e cisão de sociedade. É muito comum as empresas fazerem ou a incorporação de empresa, que vai fazer a união das empresas, ou fazer a cisão de sociedades, que vai fazer a separação de sociedades. Se você quiser conhecer um pouco mais dessas operações, dos conceitos societários, contábeis e fiscais, tem aulas específicas aqui no canal também, tá? Então, por que as empresas vão fazer essas operações societárias, né, em muitas das situações, visando o quê? Ganho tributário, como já falei anteriormente. Então, eu vou fazer uma operação dessa para quê? Para poder aproveitar um prejuízo fiscal. Então, eu tenho uma empresa lucrativa e uma deficitária. Essa não está pagando imposto, esse estou pagando imposto. Então, se eu fizer a consolidação de resultado, não faz sentido nenhum, porque eu estou pagando imposto a mais. Então, qual que é o sentido de fazer isso? Aproveitar o prejuízo fiscal dessa empresa. Então, qual que é o caminho que eu tenho que fazer? A empresa lucrativa incorporar deficitária ou deficitária incorporar lucrativa? Então, se eu fizer a lucrativa incorporar deficitária, eu perco o direito à compensação do prejuízo fiscal. Tem que fazer o caminho inverso, que seria a incorporação às avessas, né? Eu vou fazer também uma cisão de sociedades ou uma incorporação para quê? Para aproveitar o crédito tributário que a empresa tem. Tem lá no seu ativo, né? Por exemplo, uma empresa exportadora, né? Ela exporta, gera crédito, eu não consigo compensar, e tem uma outra empresa que tem tributo a pagar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a incorporação da sociedade, eu vou cindir a sociedade de maneira a transferir o crédito tributário para essa outra, e ela vai receber esse direito e vai fazer a compensação de uma maneira bastante legítima, adequada. Eu posso fazer também, né, uma incorporação de sociedade, uma cisão de sociedade, para quê? Para aproveitar o incentivo fiscal que a empresa tem. Realmente ela tem lá, né, o incentivo fiscal no norte, no nordeste, ou o incentivo fiscal de exportação. Então, para poder fazer o aproveitamento desse incentivo fiscal, eu faço a incorporação, eu faço a cisão de sociedade. Então, eu vou utilizar essa figura societária para poder fazer o aproveitamento de um direito tributário, tá? De um crédito tributário. Eu vou também ter que analisar questões tributárias de redução de carga tributária em operações de aquisição de investimento. Então, é muito comum, né, você ter lá uma aquisição de investimento, a empresa está comprando a empresa, vai fazer a aquisição, essa aquisição vai ser feita com ágio, né? Esse ágio vai se tornar uma despesa dedutível se eu fizer a incorporação do investimento, e para se tornar uma despesa dedutível tem que seguir alguns requisitos. Então, eu tenho que fazer uma análise tributária dessa operação. Então, não é só a compra e venda. Junto com a compra e venda, tem que analisar o impacto tributário do vendedor e o impacto tributário do comprador. Eu vou também ver a questão do ganho de capital do vendedor. Então, o vendedor está vendendo aquela empresa que está subavaliada por um valor maior do que estaria pelo valor patrimonial, vai gerar um ganho de capital. Eu tenho que analisar se é possível fazer um planejamento tributário para poder reduzir o ganho, a tributação do ganho de capital desse vendedor. Eu também vou fazer análise da questão aqui da sucessão tributária, dos passivos tributários dessa empresa que está sendo adquirida. Então, eu, como comprador, vou fazer uma due diligence, e nessa due diligence vou analisar, né, os passivos tributários que essa empresa vai me gerar para poder fazer a negociação do preço. E eu, como vendedor, vou fazer a mesma coisa. Eu vou analisar os passivos tributários que eu tenho para uma eventual negociação, numa mesa de negociação no qual eu vou discutir o preço, eu vou ter argumentos para poder contrapor os argumentos do comprador. Porque, vejam, o comprador vai ter uma visão pessimista e o vendedor otimista da coisa. Então, o comprador vai vir com essa visão pessimista para quê? Para poder reduzir o preço, para pagar um preço menor. O vendedor, por sua vez, tem que ter argumentos sólidos para contrapor os argumentos do comprador para não ter redução do preço. Então, por isso vai fazer o que? Parte da negociação. Então, uma due diligence, gente, serve para quê? Para ver a situação legal da empresa, patrimonial, econômica, e nisso poder negociar eventuais passivas que podem surgir no futuro e possam influenciar no preço da aquisição de investimento. Aí nós temos a questão dos stock options, que é um modo muito comum hoje, né, de remuneração, né, de empregado, de executivo das empresas, para poder incentivar e manter o executivo da empresa. Eu dou essa opção de compra de ações da empresa. Então, a empresa dá isso. Então, temos questões previdenciárias e questões tributárias que têm que ser analisadas. Que hoje a gente tem muita discussão no CARF em relação a isso, porque o fisco entende que isso é uma forma de remuneração, né, que a empresa está deixando de recolher encargos previdenciários, está deixando de tributar imposto de renda pelo ganho de capital, né, pela tabela progressiva, ele vai tributar pelo ganho de capital, então tem uma diferença aí de tributação. Então, eu tenho que analisar essa questão. Então, tem que ver se
esse plano está aprovado ou não pelo sindicato, se tem acordo coletivo aprovando isso, se ele é estendido a todos os funcionários. Então, todas são questões que têm que ser analisadas para ver os aspectos societários e tributários, né, e previdenciários, né, desse tipo de pagamento que as empresas têm oferecido para os seus executivos e funcionários. Aí nós temos a questão da criação de sociedades. Então, vamos pensar no planejamento sucessório. A empresa está passando, né, por uma reestruturação, né, no qual o fundador da empresa quer passar a empresa para os filhos, para os netos ou para os bisnetos, né? Então ele vai fazer um planejamento sucessório. Para isso ele precisa o quê? Fazer uma constituição de uma holding, né, uma holding patrimonial ou uma holding operacional, uma holding mista. Então qual seria a melhor forma societária para que eu possa ter, né, os grupos familiares em sociedades e essa sociedade controlando a empresa operacional, de sorte que fazer o quê? A separar, né, a afastar a tributação, né, ou eventual problema patrimonial que pode atingir os bens dos sócios. Então eu vou criar a questão da sociedade, então eu tenho que analisar questões societárias e tributárias nesse tipo de operação. Eu tenho que analisar a questão da tributação pessoa física e pessoa jurídica, né? Então a famosa pejotização. Então eu tenho lá bens imóveis que estou tributando na pessoa física, então eu posso transferir esses bens para uma pessoa jurídica e constituir uma empresa patrimonial e tributar pelo lucro presumido. Então eu toco a tributação da tabela progressiva contra a tabela da tributação do lucro presumido, que acaba sendo mais barato. Então eu tenho uma economia de alta de 19%. Então é importante fazer essa análise tributária e societária dessas operações, né? A questão do lucro presumido do lucro real. Tem uma empresa que está no lucro real, de repente eu consigo transferir atividades para uma empresa para o lucro presumido. Então eu tenho que analisar, verificar como é que eu faço isso. Não é simplesmente constituir uma sociedade e uma ser lucro real e lucro presumido. Eu tenho que analisar se realmente essa sociedade que está sendo constituída, ou se as duas, realmente existem de fato de direito, para evitar justamente questionamento por parte das autoridades fiscais. Tem a questão da constituição de empresa para poder aproveitar esse incentivo fiscal de outros estados, né? Então, eu vou constituir uma empresa em outro estado, esse estado me concede um incentivo fiscal estadual, no qual vale a pena. Então, como é que eu vou fazer? Se eu vou criar uma filial, vou criar uma sociedade autônoma com outro CNPJ, então são questões que tem que analisar do ponto de vista societário e tributário. Tem a questão da tributação, da redução do capital. Então isso é muito comum, as empresas têm feito muito isso, para em vez de tributar o ganho de capital da pessoa jurídica, eu faço a redução de capital, eu transfiro para uma pessoa física e ela vende e tributa o ganho de capital 15%, né? Então é uma possibilidade, então tem que verificar, tem que observar a questão do prazo de 60 a 90 dias, e tem aquela discussão hoje daquele projeto da reforma tributária e que a redução de capital tem que ser feita ao valor de mercado, não pode ser feita ao valor contábil. Hoje eu posso fazer o valor de mercado ou o valor contábil. Então normalmente as empresas fazem o valor contábil para tributar na pessoa física o valor de mercado. Essa é a diferença. Mas pelo esse projeto de lei que está circulando, que hoje está no Senado, a proposta é que você antecipe a tributação e tributa a pessoa jurídica quando a redução de capital ao valor de mercado. Que existe a discussão se tem ou não circularidade econômica e jurídica de renda. Então, se caso esse projeto for aprovado, vai ter muito contencioso tributário em relação a isso. Tem a questão da distribuição de dividendos, se eu posso fazer por valor, por dinheiro ou por bens, né? Então tem que ver a questão societária, junto com a questão tributária, né, dessa distribuição de dividendos e da tributação ou não, né? Então, esse projeto de lei também está prevendo uma tributação de dividendos, né, a uma alíquota de 20%, né? E aí vem a discussão. Os dividendos, né, que ela não fala que a partir de 2021, mas fala que a tributação de dividendos passa a ser de 20%. Então, e os dividendos acumulados, como é que fica? Então, isso está fazendo que muitas empresas estão antecipando a distribuição de dividendos gerados até 2020. Temos a questão, né, de tributação no exterior, de investimento no exterior. Então, se eu tenho uma coligada ou controlada no exterior, eu tenho que ver a questão da tributação desse valor, né, pela pessoa jurídica brasileira, né? E para isso eu tenho que entender equivalência patrimonial para poder conhecer e poder militar bem, né, nesse tipo de operação, e também tem que entender os tratados internacionais para poder verificar sua aplicação. Então eu tenho que ter o conhecimento contábil para isso, o conhecimento societário e o conhecimento tributário para poder militar, divulgar bem com esse tipo de tema.
E temos a questão das debêntures, né? Que no passado, né, foi feito um planejamento tributário que as empresas emitiam debêntures, essas debêntures tinham como forma de remuneração variável, participação dos lucros, e esse lucro, quando era distribuído, quando era pago, de repente gerava uma despesa dedutível na sociedade e reduzindo a tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Então, para poder entender bem essa matéria, tem que entender a questão societária, entender que as debêntures, né, têm forma de remuneração fixa, variável e mista, que a lei permite, só que tem que verificar, né, por que o fisco questiona, porque o fisco entende que essa despesa não é dedutível, que ela não é necessária, uso normal, e tem que ver, analisar os casos que têm sido julgados no CARF. Hoje, infelizmente, a tendência é o contribuinte não ter sucesso, mas tem que levar em consideração. Então, para você poder entender isso, tem que entender a questão societária, tributária, né, e contábil dessas operações para ver o impacto disso, tá, gente? Então, temos também a questão de participação dos lucros, que é importante, né, que é uma forma de remuneração que eu posso dar para os trabalhadores, para os administradores, né? E tem que ver, nesse caso, os aspectos trabalhistas, previdenciários, tributários e societários, para você poder entender bem e poder oferecer uma boa assessoria e consultoria para o seu cliente, para a sua empresa, tá? E a questão contábil também tem que ser analisada. E por fim, a questão da incorporação de ações, né? Que também é um tema bastante presente, né, em operações de planejamento tributário, porque nessa operação, quando você faz uma incorporação de ações, eu estou diferindo a tributação do ganho de capital para o momento posterior, quando eu fiz a venda dessas ações. Então, no momento que eu estou fazendo a incorporação de ações, não há o ganho de capital, mas o fisco entende que sim, né? Então ele tributa antecipadamente, porque ele entende que o contribuinte está simulando, está fraudando aí a arrecadação. Então, para você entender bem o que é uma incorporação de ações, tem que entender essas questões societárias e essas questões tributárias, porque as empresas estavam fazendo muito esse tipo de operação para poder gerar uma economia tributária. Tá? Então, isso, em maneira geral, que eu queria falar na aula de hoje, falar da importância da contabilidade no planejamento tributário nas operações societárias, na qual você tem que entender, tem que ter o conhecimento contábil, tem que ter o conhecimento societário e ter o conhecimento tributário para poder assessorar bem o cliente ou a empresa aí na consultoria, numa defesa administrativa ou no contencioso judicial. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, dá o seu like, compartilhe esse vídeo e vejo vocês na próxima videoaula. Obrigado, até a próxima.